Fala galerinha do canal da Dragon, como estamos? Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Carol Sincera. Sejam bem-vindos também ao nosso novo cenário. Espero que vocês gostem, a gente vai aprimorar muitas coisas, mas já demos um primeiro passo muito importante aqui com esse novo cenário, com a cor. O Ramon cuidou de tudo aí pra incrementar o que vocês veem, né? O que vocês assistem aqui no canal da Dragon. E hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto curioso e polêmico. Fica aí depois da vinheta pra saber tudo sobre jejum intermitente. Bom, é o seguinte, a gente sabe que vocês têm dúvidas sobre os assuntos que normalmente caem na mídia, né? E abordam sobre alimentação / perda de peso. Não é novidade que o assunto que mais traz interesse da parte da população é como perder muito peso sem muito esforço em pouco tempo. Então o que acontece? Fazem alguns anos já que ficou muito famoso o jejum intermitente. E a ideia do vídeo de hoje é explicar pra vocês, para que vocês possam entender qual que é o momento de fazer, se você se enquadra no perfil de quem vai se dar bem fazendo, se você não deve fazer porque pode ser que você tenha um gatilho e gerar talvez uma compulsão que tá adormecida. Então assim, parece algo muito simples, mas não é. Vamos começar do começo. O que eu quero que vocês entendam? Na nutrição, a gente normalmente separa a maior parte de vocês em dois grupos. Então pensem comigo que existe um grupo que tem um perfil mais comedor, que a gente fala, e um outro público que tem um perfil mais beliscador. Ou seja, o perfil comedor são aquelas pessoas que comem muito volume poucas vezes ao dia. Então aquela galera que passa muitas horas sem comer, ou porque tá na correria, porque hiberna trabalhando, esquece de comer, enfim. Mas passa muito tempo sem comer e quando para pra comer, come um volume muito grande. E aí tem um outro público com um perfil mais beliscador, que é aquele perfil de pessoa, quando você conversa, ele fala pra você: ah, mas eu não como muito. Ah, mas eu não sei porque que eu engordo. Porque como ele não come muito volume, ele perde muito fácil a percepção do quanto ele come, porque ele tá o tempo todo beliscando, né? Assim como o próprio nome intitula, beliscador. Então é o pessoal que não senta pra comer uma refeição completa, grandes refeições em grandes volumes, seja saudável ou não, mas tá o tempo todo beliscando alguma coisinha. Então, sabendo disso, pensem comigo, pra quem já passa muitas horas sem comer, vamos esquecer agora o que essa pessoa come quando ela para pra comer, tá? Mas pra quem já passa muitas horas sem comer, que é a galera do perfil mais comedor, quando para pra comer e come muito, não vai fazer uma diferença tão significativa assim, a ponto de trazer um resultado drástico, né, impactante, se fizer um jejum intermitente. Porque a maior estratégia do jejum é o quê? Se eu fico um intervalo muito grande de horas sem comer, automaticamente eu vou restringir caloria. Isso é natural. Então eu consigo fazer uma restrição calórica significativa sem muito, bem entre aspas, sofrimento e esforço. Porque na verdade, o que acontece? Se as horas que você for ficar em jejum forem muito bem estruturadas e o que você for comer quando for quebrar o jejum na janela fora do jejum, não vai ser difícil fazer o jejum, porque na verdade você não vai ter gatilho de sentir muita fome, muita vontade de comer. E o pessoal que inicia uma estratégia de jejum intermitente tem inclusive que tomar cuidado com a quebra do jejum e com a janela que tem pra comer. Porque na verdade o que acontece? Quanto mais tempo você fica sem comer, mais fácil ficar sem comer. Então às vezes a gente inicia uma estratégia de jejum com, por exemplo, 16 horas. E quando o paciente volta um mês, 2 meses depois, ele fala: ah, mas eu estendi pra 18, pra 19, pra 20 horas, porque ele esquecia de comer. Ele só sentia fome naquelas 2 primeiras semanas de adaptação. Depois disso, ficava super tranquilo. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter, na verdade, porque se deixar, a galera faz 24, faz 36 e aí, gente, não é saudável, tá? Porque vejam bem, vamos pensar em pessoas normais que trabalham de segunda a sexta, às vezes de final de semana, que tem uma vida paralela à vida profissional, então tem casa pra cuidar, às vezes pai, mãe tem filho pra criar, enfim, você tem uma vida fora o que você tem que cumprir de responsabilidade da sua profissão. A gente precisa da alimentação não só pra manter nosso sistema imunológico em dia, mas pra manter o cérebro funcionando. Então você imagina uma pessoa que faz um jejum de 36 horas, qual que vai ser a performance dela trabalhando? Ela não vai performar bem, ela não vai ser muito produtiva, ela não vai se desempenhar muito bem no trabalho. Isso eu nem tô trazendo pra questão treino, exercício, pegar peso, fazer força, tá? Eu tô falando de trabalhar. Imagina do resto. Então, normalmente, dentro da nutrição, pensando em um planejamento saudável, bem estruturado e possível de ser realizado, quando vocês forem fazer um jejum, a ideia é fazer de 16 a 18 horas, tá? Ok. Menos que 16 horas, a gente não tem um motivo tão claro ainda. Pode ser que isso mude, né? Porque a ciência muda o tempo todo, mas a gente não tem um motivo tão claro que estabeleça que vai fazer uma grande diferença na restrição calórica e, por consequência, na sua redução de peso, passar
passar 12, 13 ou 14 horas sem comer, então a gente calcula sempre pelo menos 16 horas. E aí, mais do que 18 horas também não é tão interessante, porque o que vocês não consumirem de macro no dia de vocês, quero dizer que agora acordados, vocês vão ter que consumir na janela de quebra do jejum. Então vamos supor, vou dar um exemplo que eu acho que exemplificando fica mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que você é uma pessoa que acorda às 7 da manhã, entra no trabalho às 9, sai às 6, chega em casa às 7, 8 horas da noite, faz alguma coisa, treina, vou acreditar que você, né, tem uma vida super saudável, vai pra academia, treina, enfim, volta pra casa às 9 horas da noite, vai dormir às 11. Tudo que você não consumir das 7 da manhã às 11 da noite, por estar fazendo o jejum de forma saudável, você vai ter que consumir na janela do jejum. Então vamos pensar num jejum intermitente de 16 horas. Você vai comer 1 da tarde, 5 da tarde e 9 da noite. Então vai ser um almoço, né? A refeição seria mais ou menos parecida com o almoço. No meio da tarde você faz uma refeição que também vai servir como pré-treino. E depois que você chegar do treino, você vai comer o seu pós-treino. Os macronutrientes é importante que fiquem muito bem distribuídos na quantidade ideal, adequada para você nessas 3 refeições. Então, proteína, carboidrato e gordura precisa existir. O que a gente vai calcular de forma individual é a quantidade. Então, a gente dosa quanto de carbo, quanto de proteína, quanto de gordura. Mas a gente não tira e a gente não negligencia nenhum deles. Então a gordura boa, por exemplo, ela tem um papel fundamental na nossa alimentação, no nosso organismo, no transporte, na produção e transporte de hormônios. É importante que a gente consuma e coloque o consumo dela de forma muito bem calculada e estruturada durante a janela alimentar, a janela fora do jejum. Então é isso que vocês precisam entender. Existem 2 erros muito importantes que a galera comete muito na hora de fazer um jejum. Começa a fazer sem nenhum tipo de indicação e aí fica testando pra ver quanto tempo aguenta ficar sem comer. E aí nesse teste até consegue ficar talvez 24, sei lá, 36 horas sem comer. Mas quando vai quebra com uma coisa nada saudável. E aí não faz sentido nenhum e é até pior pra sua saúde, porque aí você vai instigar o seu paladar a ficar ainda mais perceptível, porque você ficou um tempo muito grande sem comer. Então é óbvio que quando você for comer, o que você for comer vai estar com um sabor muito melhor, muito mais intenso. Então isso é se jogar dentro do poço, sabe? É cair de cara dentro do poço mesmo. Então assim, tem que tomar cuidado com isso. E a outra coisa que a galera também comete muito na hora de fazer o jejum intermitente é não prestar atenção na distribuição dos macros. Então, eu fico um tempão sem comer. Quando eu vou comer, eu não tô com fome, que é o que eu falei pra vocês que acontece depois que passa a adaptação. Então, já que eu tô fazendo dieta, eu vou comer só um grelhado aqui e folhas. E aí negligencia a quantidade total de proteína que deveria consumir, acaba pecando, até come, mas come pouco. Tira o carboidrato, tira a fonte de carboidrato, que é importante também, principalmente os que são integrais, né? Os que não são simples, são complexos. E a gordura, como eu falei pra vocês. Então, assim, eu sou uma profissional, agora pessoalmente falando, eu gosto muito de jejum intermitente, porque a maior parte das pessoas que chegam até mim, pelo menos ao meu público, tem muito mais o perfil de beliscar o tempo todo do que de comer um volume muito grande. A galera tem muito esse hábito de, sabe, trabalhar em escritório, mesmo depois da pandemia, assim, trabalhar em algum lugar que vai ali, tem um petisquinho o tempo todo, tem muito perto do local de trabalho, tem na gaveta, tem na cozinha do escritório, enfim, tem fácil acesso o tempo todo. E aí, como fica beliscando alguma coisa a cada 1h30, 2 horas, nunca tá com fome, literalmente falando. Então eu converso com pessoas que, assim, não param pra almoçar, não levam o almoço pro trabalho, ou não levantam da cadeira do home office pra almoçar, porque tá o tempo todo indo na cozinha pra pegar alguma coisa e beliscar. Então, como eu atendo muito esse público, eu posso dizer pra vocês que 80% do meu público que vem buscando um emagrecimento é do perfil beliscador. Então, quando a gente entende a vida do paciente, sabe que aquilo não vai ser gatilho pra gerar uma compulsão ou qualquer outro problema nutricional / psicológico nele, é interessante sim entrar com o jejum, faz muito sentido, é muito prático, isso é uma coisa muito importante pra galera que tem uma vida muito corrida. Pensem, o que é mais fácil? É mais fácil preparar 5, 6 refeições pro seu dia, ou é mais fácil preparar 2, 3 refeições pro seu dia? Então, querendo ou não, o jejum intermitente ele traz praticidade, tá? E o resultado é muito visível quando a gente tá falando de uma pessoa que tem um perfil mais beliscador, porque automaticamente a gente vai restringir muitas calorias sem muito esforço. Certo? Quando não é indicado fazer. Se você é uma pessoa que tem alterações de glicemia, então ou pico de insulina, muita ou pouca, né? Pico ou queda, na verdade. Se você tiver gestante, lactante, se você tiver algum tratamento muito específico, medicamentoso, tipo psiquiátrico, coisas do tipo, porque as oscilações são muito grandes, né? Principalmente na fase de adaptação. Então a gente evita que vocês passem por coisas desnecessárias enquanto estão tratando um quadro de saúde, tá? Seria mais interessante mesmo para pessoas, num geral, saudáveis. E, por exemplo, a galera que
tem um perfil ok de saúde, não vou falar legal de saúde porque não é, né? Mas tem um perfil ok de saúde, mas tá aí num quadro de sobrepeso e obesidade. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga que é gordinho, mas que fala pra você que é saudável? Então, essa galera geralmente se dá muito bem com o jejum intermitente. E olha que legal, muitas vezes, ele se torna um estilo de vida. Porque aí você pega uma pessoa que, por exemplo, nunca teve hábito de tomar café da manhã. Se ela passa com um nutricionista e ele coloca pra esse paciente que ele tem obrigatoriamente que comer de manhã, a chance dele aderir ao plano é quase zero. Muitas vezes o paciente nem volta. Porque ele nunca comeu na vida. Você pode colocar a coisa mais gostosa do mundo, ele vai se deslumbrar no começo e na sequência ele não vai conseguir continuar, ele não vai ter constância para aquilo. No máximo ele vai querer tomar um café da manhã em família ou com um parceiro, com a parceira dele no final de semana, mas não vai ser algo contínuo, recorrente, diário, entenderam? Então assim, tem várias coisinhas pra gente olhar quando a gente faz um atendimento, quando a gente conversa com vocês, por exemplo, pra encaixar uma estratégia não só de jejum, mas de ciclo de carboidrato, de uma low carb, entre aspas, né? Enfim, as estratégias dietéticas existem, mas a gente tem que direcionar para qual público ela se encaixa melhor, ela se enquadra melhor e principalmente, gente, acho que isso é uma das coisas principais que vocês têm que saber. Entender qual é a sua chance de não conseguir manter aquilo. Então, por exemplo, se você sabe que você tem muita dificuldade de ficar sem comer e você se sente um pouco até aterrorizado quando alguém te fala que você vai ter que ficar muitas horas sem comer, não é legal você fazer o jejum, não é legal nem você tentar o jejum, porque o seu psicológico vai te burlar muito antes da estratégia funcionar. E talvez mesmo que a estratégia nutricional funcione e te traga um resultado estético e de saúde muito bom, uma redução de peso bem grande, bem significativa, você vai ter pânico de manter aquilo. E aí isso pode ser ruim também a longo prazo. Pensem sempre no longo prazo. Eu sei que é difícil falar isso, é mais o profissional que pensa no longo prazo, não tanto vocês, mas é que eu tô falando para pessoas que na teoria são curiosos no bom sentido, querem tirar suas dúvidas, querem obter informações, mas não tem um acompanhamento, não tem um profissional do lado para mandar uma mensagem, para mandar um e-mail, para tirar uma dúvida, para fazer um atendimento individual. Então aqui, como eu tô falando para um público muito abrangente, que eu não sei quantos quilos tá pesando, eu não sei quantos quilos quer eliminar, eu não sei quais são as coisas que está enfrentando, que está passando, quais são as dificuldades, se é mais alimentar, se é mais psicológico, se é limitação física, eu não sei o que é. Então, se preocupem com isso quando a gente fala de começar algo agora e a chance de você dar sequência nisso. Eu sou fã do jejum intermitente. Até hoje, eu nunca atendi um paciente que eu fiz a indicação, fiz a prescrição de jejum por algum período de tempo, ou enfim, virou um estilo de vida e ele não teve resultado. Então, eu vou defender o que funciona, o que eu sei que funciona, mas é importante que vocês saibam que precisa existir muito cuidado na hora de fazer. A janela que você vai ficar sem comer é uma janela que não é intuitiva, não é você que decide quanto tempo você fica sem comer. É importante que você respeite o intervalo entre 16 e 18 horas. Não faz sentido fazer mais do que 18 horas, porque vai ficar muito difícil para você consumir o que você precisa de carbo, proteína e gordura de forma saudável, de forma que seu organismo vá absorver tudo isso que você está ingerindo em, sei lá, 4 horas do dia, se você fizer um jejum de mais de 20 horas ou 20 horas, por exemplo, ok? Lembrando outras coisas importantes também. Quando vocês estão fazendo jejum nesse sentido, com esse intuito, o consumo de algumas coisas pode quebrar o jejum, como por exemplo, algum suplemento que você não viu, mas que tem carboidrato na composição. Vamos pensar numa pessoa que treina de manhã e aí só vai comer a 1 da tarde, depois às 5, depois às 9. Essa pessoa que treina, vamos colocar entre 9 e 10 da manhã, se ela tomar um BCA saborizado, em pó, saborizado com alguma coisa, muito provavelmente ela vai quebrar o jejum sem perceber, porque o que dá sabor a esse BCA é açúcar. Então tem que tomar cuidado com os mínimos detalhes. Às vezes alguma coisa que você toma sem açúcar, mas com uma quantidade tão grande de adoçante que também vai mexer na sua insulina e também vai simular uma quebra de jejum pro seu organismo. Não se preocupem só com o consumo de coisas sólidas. Não errar no sólido é fácil. Tipo, eu não posso comer até 1 da tarde, ok, eu não vou comer, beleza. Mas às vezes pode ser que você quebre sem perceber com algum suplemento, com algum manipulado. Principalmente essas coisas que tem sabor, tá, gente? Que vem com sabor embutido, que muitas vezes é o açúcar que dá esse sabor. E também com coisas que são adoçadas, tá? Adoçante natural geralmente não faz isso, mas tudo depende da quantidade que vocês usam, certo? Última coisa pra gente fechar o assunto e encerrar aqui com chave de ouro e vocês entenderem o que o jejum pode fazer por você. Geralmente, o jejum é uma das últimas estratégias que a gente tem. Eu sempre falo pros pacientes que é uma das últimas cartas da manga. Por quê? Imagine que você já vai ficar um tempo muito grande sem comer. O que é mais fácil? Responde aí pra você mesmo. É mais fácil você comer um pouco de tudo que você gosta, mas com uma quantidade muito limitada, muito controlada, ou você prefere ficar muito tempo sem comer e quando comer uma quantidade que te
satisfaça, te dê prazer e você fique ok, fique bem. Geralmente, na maior parte das vezes, não tô falando sempre, tá? Mas na maior parte das vezes vocês preferem a segunda opção. Porque às vezes comer um pouco do que você gosta te dá gatilho pra querer comer mais, comer mais, comer mais, comer mais, comer mais. Então, basicamente é assim, a gente tem que fazer o jejum funcionar. Se você decide fazer o jejum, ele tem que ser drástico, o resultado dele tem que ser drástico, não o jejum em si, tá? Mas o resultado do jejum tem que ser drástico, tem que ser uma coisa impactante, porque senão, depois disso você vai pular pra quê? Pra um zero carbo? Vai fazer uma restrição que vai colocar sua saúde em risco, seu sistema imunológico em risco, sua produtividade em risco, porque vai tirar sua energia cerebral. Então, o jejum intermitente tem que ser assim, é aquelas estratégias que realmente prometem talvez abaixar mais de 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos por semana, dependendo do perfil de pessoa, e efetivamente acontecer sem reganho. Por quê? Porque você consegue dar sequência. Certo? Fora isso, tem toda a parte suplementar que dá pra gente incrementar e facilitar o processo. Dá pra inserir, por exemplo, numa pessoa, lembrando, de contexto saudável, tá, gente? Por exemplo, ela toma um Black Viper em jejum pra ficar em jejum até 1 da tarde. Acorda às 7 da manhã e vai ficar em jejum até 1 da tarde. Black Viper não só pelo estimulante, mas por todo o composto que ele tem, a dosagem de substâncias de cada coisa que tem ali dentro, vai te ajudar a ficar de boa, vai controlar o seu apetite, a vontade de comer, a ansiedade por comer. Você vai ficar bem sussa até a 1 da tarde. Então, a gente pode incrementar, de acordo com cada paciente, a estratégia do jejum para facilitar o caminho dele e consolidar para que ele consiga reduzir o peso que ele quer reduzir e nunca mais voltar para esse mesmo quadro, certo? Espero que vocês tenham entendido, esclarecido aí as dúvidas sobre o jejum. Deixa aqui nos comentários dicas de conteúdos que vocês têm dúvida, que vocês querem saber, que vocês querem talvez escutar uma outra opinião, porque vocês já viram alguém falar, mas ainda assim não ficou tão claro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber uma mensagem aí toda vez que entrar vídeo no canal, não só meu, mas de todo mundo que tá aqui no canal da Dragon. E é isso. Beijo, galera. Até a próxima. Obrigado, tá?